Super boa noite, vamos para mais uma live falando de autoestima. Hoje o tema é medo de rejeição. Quem nunca? Quem nunca teve medo de rejeição aí, né? Que atire a primeira pedra. Bora falar sobre medo da rejeição. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana, meu apelido é Cissa Geller, sou psicóloga e sexóloga, formada desde 2007, bastante tempo de formação. Desde 2013 eu atendo no consultório. Gosto muito de estudar, de trazer conhecimento aqui para vocês e falar de autoestima, que é o grande tema aí que eu gosto de abordar aqui na rede social, no Instagram e outras redes também. O tema de hoje é medo de rejeição. Ele é um dos comportamentos, é um dos sintomas que tem aí muita ligação com baixa autoestima. Muitas vezes a gente faz coisa que não quer só por conta do medo da rejeição. Olha que coisa. Então, o que nós vamos entender aqui? O que faltou na tua infância? O que você não teve de aprendizado, de desenvolvimento que fez com que você adquirisse esse medo da rejeição? O que faltou aí para que você formasse na sua vida o medo de rejeição e levasse esse medo aí para a vida adulta? Talvez você não vai saber, mas muitos comportamentos que você vive hoje no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, com as suas amizades, com certeza começou lá atrás na sua infância, quando você ainda era criança. Então, o que a gente vai falar hoje? O que você vai aprender aí? Por que você sente medo de rejeição? Vou falar sobre isso. Como esse medo se constituiu emocionalmente, como é que esse medo aí, você adquiriu esse medo. E o mais importante, como começar a sair desse padrão com mais segurança interna e autoestima. Então, como é que você vai se livrar aí desse medo da rejeição? Então, é isso que eu vou falar hoje aqui nessa live. É isso que você vai sair aqui depois desses 50, 60 minutos com mais clareza, com mais entendimento. Por que às vezes você faz determinadas coisas e você não entende? Então a gente vai falar sobre isso. Então fica comigo até o final, porque vamos abordar esse tema sobre medo de rejeição. Eu escuto muito sobre isso no consultório. Então é um tema que bate muito, da pessoa ter dificuldade de dizer não, da pessoa fazer coisas que ela não quer só para agradar o outro, medo de se impor, de dizer o que gosta, o que não gosta, medo de se dizer o que pensa mesmo por conta do medo da rejeição. Então fica comigo, que hoje esse tema vai ser bem abordado aqui, vou falar bem interessante sobre o medo da rejeição. Quais situações será que a gente sente medo de rejeição? O que acontece na nossa vida? Por exemplo, quando você precisa dizer não, quando alguém se afasta, quando você recebe uma crítica, quando você precisa se posicionar. Esses temas estão muito ligados ao medo de rejeição. Quantas vezes você disse sim, com a certeza de querer dizer não, mas por medo, para evitar conflito, por medo do outro se magoar, por medo do outro te rejeitar, você acabou dizendo não. E a grande sacada que eu vou falar no final dessa live, qual é o antídoto para esse medo da rejeição? Qual é o antídoto? Vocês imaginam aí? Será que você imagina? Então, o que de fato é esse medo da rejeição? Esse medo da rejeição, ele não é um traço de personalidade, nem timidez, nem fraqueza emocional. Ele é um padrão aprendido na nossa infância. Ele foi formado por pensamentos, por crenças e comportamentos que a gente desenvolveu para tentar se proteger da dor de ser rejeitado. Então a gente acaba desenvolvendo aí pensamentos e comportamentos para se proteger, para se livrar da dor de ser rejeitado. A base desse medo existe sempre uma crença central. A crença é algo que a gente acredita e muitas vezes ela não é verdade, mas a gente acredita, digamos que fielmente. E a gente acaba vivendo a nossa vida baseado nessa crença que não é verdade, mas a gente acredita como se fosse. Por exemplo, quando você pensa ou você acredita que eu não sou o suficiente, eu não sou digno de amor, tem algo errado comigo. Quando você tem esse tipo de pensamento, é uma crença. E muitas vezes esse pensamento ele não é verdadeiro, ele não é real.
A partir dessa crença, vai surgir algumas regras internas aí na sua cabeça. Você vai acreditar que para ser amado ou amada, você precisa agradar. Você vai acreditar que você não pode errar. Você também vai acreditar que você não pode incomodar. Eu escuto muito isso. Às vezes dificuldade de pedir ajuda, às vezes medo de estar sendo demais, estar incomodando o outro. E a gente sempre trabalha muito isso no consultório. Então eu preciso pedir ajuda, eu preciso perguntar, eu preciso mandar uma mensagem. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de mandar um áudio, uma mensagem, porque ela acredita que está incomodando. E como é que eu vou saber se de fato eu estou incomodando ou se o outro pode me ajudar? Perguntando. E se a pessoa não puder me ajudar, eu vou ter que lidar com aquela situação, com aquele problema de outra forma. Então, todas as vezes que você acredita que para ser amado ou amada, você precisa agradar, que você não pode errar, ou que você não deve incomodar o outro, ou que você precisa ser aceito o tempo todo. Então, são crenças, são pensamentos que você acredita como se fosse uma verdade, mas não são verdades, não são reais. E aí, no dia a dia, esses pensamentos, essas regras que você criou, eles vão se tornar pensamentos automáticos. É como se fosse um comportamento automático, sabe como você faz coisas que você já está acostumado? Escovar os dentes, a gente faz muitas coisas no automático. E aí ele vai se tornar um pensamento automático, muito silencioso. E aí você vai pensar mais ou menos assim: se eu discordar, vão se afastar de mim. Se eu discordar, ninguém mais vai gostar de mim. Se eu falar o que sinto, vou causar a rejeição. Se eu for eu mesmo, não vão gostar de mim. Um exemplo que eu tenho, às vezes os pais fazem isso sem perceber com as crianças. Então você só é bonito se você colocar a roupa que eu quero. Se a criança coloca a roupa que ela quer, os pais não gostam. E aí, o que eu vou crescer como adulto? Se eu não fizer o que o outro quer, que o outro acha melhor, ninguém vai gostar de mim. Às vezes os pais fazem isso com as crianças sem perceber. E essa criança, muitas vezes, ela vai aprender como adulto que ela não pode ter opinião própria. Ela tem que fazer o que o outro gosta, o que o outro acha, mesmo ela não concordando. E esses pensamentos, eles não são reais, mas a gente vai interpretar, a gente vai viver a vida como se fosse. Olha que situação. E como é que isso vira? Como é que esses pensamentos viram comportamento? Para aliviar a nossa ansiedade, a pessoa ela passa a usar comportamentos de segurança. O que são esses comportamentos de segurança? Esses comportamentos, eles dão uma sensação momentânea, rápida e passageira de proteção, como se você estivesse seguro, mas que te mantém no problema a longo prazo. Sempre falo, né? Você disse sim querendo dizer não, para não gerar o conflito no outro, mas na verdade o conflito tem você, porque você passa a fazer coisas que você não quer. Às vezes você gostaria de estar em casa descansando e você está numa balada, numa festa, num evento que você não tem interesse nenhum. E aí você fica com esse incômodo. Então você cria esse comportamento para evitar um certo incômodo, para evitar a rejeição, mas o incômodo fica com você. Você acredita que você não pode magoar o outro, mas você está se magoando o tempo todo. Então, todas as vezes que você diz sim, querendo dizer não, você está se magoando, se desrespeitando. E por isso, tá? Quem tem medo da rejeição, ele vai se adaptar demais para evitar o conflito. Eu escuto muito isso. Eu aceito, eu não questiono, eu abaixo a cabeça para evitar o conflito. Eu escuto muito isso o tempo todo no consultório. Quantas vezes você, para evitar o conflito, fez coisas que você não queria? Por medo de magoar o outro, por medo de entrar em conflito, ou até por medo de ser rejeitado, do outro não gostar mais de você. Olha que coisa. E aí também você acaba engolindo sentimentos para não desagradar, aquela coisa dos sapos, né? Você acaba engolindo sapos para não desagradar o outro. Olha a situação. Você pede desculpas em excesso e você se culpa com facilidade. Às vezes o problema, às vezes a situação não tem nada a ver com você, mas você acaba ali dizendo, olha, fui eu. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida, de você acabar engolindo o sapo para não desagradar o outro? E muitas vezes isso vai refletir inclusive na sua saúde física. Você vai ter questões aí de garganta inflamada. Muitas vezes, por quê?
porque você está o tempo todo engolindo sapo e você não está conseguindo se respeitar. Essa semana que passou, sem ser essa agora, semana passada, eu tive muitos pacientes dizendo para mim a seguinte frase: eu estou intolerante. Mas na verdade não é que estava intolerante, a pessoa começou a se respeitar muito mais. Por conta da terapia, por conta do autoconhecimento, por conta de entender que o desrespeito já estava ultrapassando limites, né? E que não eram mais aceitáveis. Então, todas as vezes que você se adapta demais para evitar um conflito, toda vez que você engole sentimentos para não desagradar ninguém, mas acaba sempre se desagradando, toda vez que você pede desculpas em excesso, mesmo muitas vezes nem tendo errado, tendo feito nada de errado, todas as vezes que você se culpa com facilidade, você vive também tentando prever o humor, o tom e a reação do outro. Você fica ali pisando em ovos para que você não magoe o outro. Olha que coisa. Então, todas as vezes que isso acontece, o medo da rejeição está instalado aí em você. Você vem com ele na sua vida e você muitas vezes vem aguentando coisas que você não queria aguentar, que você não quer aguentar. Pensa sobre isso. Num curto prazo, isso parece funcionar. Você acha que não entrar em conflito com o outro, você acha que não desagradar o outro, vai aliviar aí, né? Não dizer o que você pensa, o que você quer, vai te ajudar. Só que no fundo não vai. Você vai pensar assim: ninguém me rejeitou, tá todo mundo me amando, todo mundo continua gostando de mim, porque eu sempre concordo, eu sempre aceito tudo. A longo prazo, o que vai acontecer com você? Você vai entender que você só se sente segura quando você se anula. Você vai entender que você só se sente seguro quando você se desrespeita, quando você permite que o outro te desrespeite. E aí você vai entender que o medo da rejeição está ali, instalado na sua vida, e você só faz comportamentos que não quer para agradar o outro ou por medo de ser rejeitado. O medo da rejeição, ele vai se manter, porque a pessoa, ela acaba não tendo ferramentas para lidar com esse desrespeito. Ela acaba não percebendo que esses comportamentos que ela acaba permitindo do outro, acaba de uma certa forma machucando, gerando angústia e conflitos com ela mesma. E aí, o que a gente aprendeu quando você faz tudo para agradar o outro? Que agradar parece ser uma forma de sobrevivência. Para você sobreviver, eu tenho que sempre estar bajulando o outro, mesmo não gostando, mesmo não concordando. Olha que situação. Será que você já viveu esse tipo de situação na sua vida? E aí, o que a gente pode entender aqui? Tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. Tudo que foi programado, né, na sua mente na infância, nos seus comportamentos, na sua cabeça, você pode aprender a fazer diferente. Onde a gente aprende isso? A gente aprende a entender um pouco melhor da nossa vida, buscando o autoconhecimento na psicoterapia, entendendo as nossas questões, nos valorizando, buscando aí elevar a nossa autoestima, entendendo o que dá para aceitar e o que não dá para aceitar e começar a pôr limites nas pessoas. Então a gente vai aprender isso na psicoterapia. A gente vai aprender que quando você acredita em algo que não é real a seu respeito, que isso pode ser mudado. Você começa a olhar para a realidade, não para aquilo que você acredita que não é verdade a seu respeito. Você pode começar a olhar para as suas qualidades, para os seus valores, para o potencial que você tem. E que muitas vezes está perdido, camuflado, porque você sempre aprendeu a abaixar a cabeça e aceitar tudo para agradar o outro. Você pode entender que todo comportamento, ele pode ser substituído. Então, todos os comportamentos, como por exemplo essa dificuldade de dizer não, você vai se desenvolvendo na terapia. Você vai aprendendo a dizer não. Cada vez mais que você diz não, você vai se sentir seguro. Você vai se sentir mais feliz com você mesmo. E você vai entender o quanto é libertador. É isso que eu escuto da maioria dos pacientes. O quanto que é libertador dizer não com convicção, sem estar se espremendo num sim que você não queria dar. O quanto que é libertador. E aí, de onde que vem isso? Da onde que nasce o medo da rejeição? Ele é construído na nossa vida emocionalmente na infância. Quando a criança aprende de uma forma que eu vou dizer aqui inconsciente, que o amor deve ser condicionado.
instável ou ameaçado. Eu só vou ser amado se eu fizer o que o outro quer. Então a gente muitas vezes aprende de uma forma errada isso na infância. Que eu só sou valorizado, que eu só sou respeitado, que eu só sou querido, que eu só sou amado quando eu faço algo para agradar o outro. Olha que doideira, né? Como é que a gente vai vivendo essas coisas na nossa infância e a gente muitas vezes não se dá conta. E aí a criança, ela não vai pensar, ela não vai questionar muito isso, ela simplesmente vai sentir. E é esse sentimento que fica, que eu posso perder o amor se eu não for do jeito certo, se eu não for do jeito que o outro quer, do jeito que o outro acha melhor. Se eu não fazer o que o outro está me dizendo que é a opinião dele. Então, muitas vezes a gente aprende na infância que o amor ele é condicionado. E a gente vai levar isso para a nossa vida adulta, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida profissional. A gente vai manter muitas vezes isso na nossa família, esse tipo de situação. E aí, o que faltou na nossa infância? O que você não teve na sua infância para que você aprendesse esse comportamento do medo da rejeição? Faltou validação emocional. Quando a criança sente, por exemplo, tristeza, medo, raiva, frustração, e escuta, para com isso é bobagem, isso é besteira, engole o choro. O que a criança vai aprender? Que o que eu sinto não é importante. Eu não devo estar expressando, eu não posso expressar o que eu sinto, porque toda vez que eu expresso, eu vou ouvir que isso é besteira, para com isso, engole o choro, você não tem motivo para estar triste. Quem nunca ouviu esse tipo de frase? E aí vai fazer esse sentido para mim, que o que eu sinto não é importante. Então, logo, não posso falar o que eu sinto, eu tenho que guardar para mim. E aí, na vida adulta, eu sempre vou pedir desculpas por sentir, eu vou minimizar a minha dor, eu vou sentir vergonha das próprias emoções. Eu não vou saber expressar o que eu estou sentindo, porque eu ouvi muito de que aquilo não tinha importância, de que não era importante. E também faltou um afeto seguro e previsível. Eu falo bastante disso, né? Em lares onde o amor dependia do humor do adulto. Se o adulto está bem, eu recebo amor. Se o adulto não está bem, eu não recebo amor. Ora carinho, ora frieza, ora crítica, ora distanciamento. Eu vou viver o tempo todo como criança nesse ambiente em alerta. E esse alerta, o que ele está dizendo para mim? Que eu preciso me comportar bem para não perder o amor. Eu preciso fazer o que o outro quer. Eu preciso muitas vezes abaixar a cabeça para continuar sendo amado. Porque se eu errar, algo ruim vai acontecer. E isso vai criar no adulto um adulto que fica hipervigilante, que vive tentando não desagradar ninguém, e aí ele quer agradar todo mundo. E eu sempre brinco, né? Você não é brigadeiro. Quantas pessoas gostam de beijinho ou de outros doces? Né? Nem Jesus agradou todo mundo. Por que você tem que agradar todo mundo? Não tem que. Aonde está escrito isso, né? O que mais que faltou? Faltou na infância a liberdade para ser autêntico, para ser você mesmo, para se expressar, para dizer sim, para dizer não, para dizer que tá triste, para dizer que tá alegre, para dizer que tá feliz, para dizer que tá com raiva, que tá frustrado. Faltou isso. As crianças, quando elas precisam ser muito boazinhas demais, quando elas precisam ser maduras cedo demais, elas precisam crescer, deixar a infância de lado, quando elas precisam ser responsáveis demais, elas aprendem que o amor, ele vinha com esse desempenho, não com existência. Então eu preciso ser madura demais, eu preciso ser responsável demais. Então, para eu ser amado, eu preciso deixar de ser criança para que eu possa receber o amor. E aí, quando eu cresço, o que eu vou acreditar? Que eu só mereço amor se eu for perfeito. Se eu for eu mesma, eu posso ser rejeitado, que eu não devo expressar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Então, quando a gente é criança e faltou a liberdade para ser autêntico, você vai ter essa dificuldade para ser autêntico também na sua vida adulta. Isso não temos dúvida. E aonde a gente vai resolver isso? Na psicoterapia. É o lugar onde você vai conseguir verbalizar as suas dificuldades e trabalhar uma passo a passo. O que faltou mais na nossa infância para a gente ter medo de rejeição? Faltou a presença emocional. O que seria isso? Pais que muitas vezes estavam
fisicamente, mas não emocionalmente presentes e disponíveis. Quantas vezes a gente vê pais no celular ou fazendo qualquer outras coisas e a criança tá ali tentando chamar atenção, tentando conversar com os pais, e esses pais não estão nem aí para essa criança. Então, sempre que os pais estão ocupados demais, cansados demais, irritados ou distantes, o que a criança vai entender? Ela cresce buscando um acolhimento. Ela vai buscar um acolhimento fora, porque ela entende que ali dentro daquele ambiente não tinha acolhimento. E aí, qual que é o resultado disso na nossa vida adulta? Tudo que vai acontecer com você é medo de errar, medo de desagradar, medo de perder as pessoas, medo de não ser suficiente. Por quê? Porque você não teve pais, você não teve adultos responsáveis na presença. Eles sempre estavam ausentes. Mesmo estando ali presentes, eles estavam ausentes. E aí, não é porque você tem medo de rejeição porque você é fraco, mas é porque você aprendeu que o amor, ele podia acabar. Que nem sempre que você precisava, o amor estava ali. Às vezes, você nem pensava em ter um acolhimento e você era acolhido, mas quando você precisava ser acolhido, não tinha. Então, você vai entender que o amor, ele pode acabar. E muitas vezes, você não vai ter esse conhecimento, essa ideia de que não necessariamente é porque você fez algo que não foi legal. Não necessariamente porque você fez algo que o outro não gostou. Não necessariamente porque você, de uma certa forma, chateou o outro. Então, cria-se uma condição que para eu ser amado, eu preciso agradar o tempo todo. Eu preciso fazer o que o outro quer. Eu preciso ser suficiente o tempo todo. Então, quando faltou isso na nossa infância, adultos mais presentes, a gente acaba ficando confuso e leva isso para a nossa vida adulta. O que acontece na nossa vida pessoal? A gente vai evitar conversas difíceis para não gerar conflito. Quem aí nunca evitou uma conversa difícil? Quem aí já presenciou esse tipo de situação? De pessoas que deixam para lá para não entrar num conflito. Muitas vezes você vai sentir culpa por dizer não. Como se você estivesse ferindo alguém, matando, magoando. Nossa, o mundo acabou. E muitas vezes esse não também é preciso. A gente está numa época em que os adultos, né, os adolescentes, estão ouvindo muito sim, tudo pode, tudo é permitido. E aí a gente tem um desequilíbrio. Então o não, ele é tão importante como o sim. Então se você é uma pessoa que sempre diz amém para tudo, sempre diz sim, tá errado, porque muitas vezes você está se desagradando, você está se desrespeitando, se violentando para agradar o outro. Muitas vezes, na sua vida pessoal, você vai interpretar o silêncio ou a frieza como prova de que você errou, mesmo você não tendo errado, mesmo você não tendo feito nada demais, mas pelo fato do silêncio. Isso acontece também em alguns relacionamentos, que a gente fala que é um certo castigo, né? O castigo do silêncio, a punição do silêncio. O quanto que isso faz mal para você, porque você acredita que você foi o errado, foi você que desagradou, foi você que não foi bom o suficiente, por conta do quê? Do medo da rejeição. Na vida profissional, você muitas vezes não se posiciona por medo do julgamento, do que as pessoas vão achar, e se eu errar, e se eu gaguejar, e se as pessoas não gostarem da minha ideia. Você vai, muitas vezes, assumir tarefas demais para ser aceito, para o chefe gostar de você, você ser promovido, e muitas vezes você vai estar cansado, super estressado e extremamente atarefado. E você também, muitas vezes, vive tenso, com feedback, esperando crítica. Às vezes o seu chefe vai trazer algum projeto novo e fala para você, olha, no final do dia a gente precisa sentar e conversar. Você passa mal, você não consegue estudar, trabalhar, você não consegue fazer mais nada durante o dia inteiro, porque você acredita que seu chefe vai te criticar. Por conta do quê? Do medo da rejeição. E aí, o que a gente precisa entender? Né? Como é que eu vou lidar com esse medo da rejeição? O que eu posso fazer para sair do medo da rejeição? Será que passa pela tua cabeça que existe saída? O que você imagina aí? A psicoterapia é uma saída para o medo da rejeição. Ela vai te ajudar, ela vai te dar ferramenta, ela vai te preparar para lidar com essas questões, com essas dificuldades que você tem.
mas também existe outras saídas aí. O medo da rejeição, muitas vezes ele está apoiado ali, ele está atrelado à crença de que você não é bom o suficiente. Se você errar, você vai ser abandonado, você vai ser punido, as pessoas não vão gostar de você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que quando esse medo, né, às vezes tem alguma situação que você precisa dizer não e você não quer desagradar, você não quer entrar em conflito com outro. Quando vier esse medo aí, você precisa se perguntar: o que está passando pela minha cabeça? Por que eu estou com medo de dizer não? Por que eu não estou conseguindo dizer não, sendo que eu não quero fazer essa viagem, eu não quero participar dessa festa, eu não quero, de repente, essa promoção? O que está passando aí pela tua cabeça? E aí você precisa entender que o que está passando pela sua cabeça de fato é real? Ou será que é uma interpretação que você tem baseado no que você já viveu? Será que se você dizer não, vai ser o fim do mundo? Então você precisa começar a ter esse questionamento. E aí, entender que sentir medo não significa que algo ruim aconteceu, ou que você fez algo ruim, ou que o outro está magoado, ou que o outro vai te abandonar, que o outro não quer mais nada com você. Faz sentido isso? Outra forma de você lidar, né, e começar a minar esse medo da rejeição, enfraquecer esse medo da rejeição na sua vida, é entender que você precisa parar de usar comportamentos que te deixam seguro por um tempo, mas não resolve o problema. Então, querer agradar demais, querer agradar o tempo todo, se explicar demais, ficar se explicando em demasia, não vai te ajudar a se livrar do medo da rejeição. Se adaptar o tempo todo. Você fica o tempo todo se esticando para ajudar o outro, para fazer com que o outro se sinta bem. E engolir sapo. Ficar engolindo sentimentos para aliviar a ansiedade. E isso só acontece no curto prazo, tá? Então, entender que se você continua dizendo sim, mas na verdade você quer dizer não, você não está trabalhando o medo da rejeição. Pelo contrário, você está fortalecendo esse medo da rejeição na sua vida. Então, o primeiro passo é parar de querer agradar o outro, é começar a dizer não, é começar a se respeitar. Se o sim não é logo de cara, não é de prontidão, você precisa dizer: olha, preciso de um tempo para pensar. E aí você pensa, já sabendo a resposta que é não, e você vai lá e diz não. E se o outro não gostar, você não tem o que fazer. Ele vai ter que lidar com essa frustração do seu não, como você também lida com a frustração do não que outras pessoas te dão. Então entenda que você precisa entender aí que o medo, né, da rejeição, ele precisa ser questionado. Será que se eu disser não, o outro vai de fato ficar magoado? E se o outro ficar magoado, o que eu tenho a ver com isso? Será que eu tenho que agradar o outro o tempo todo? Será que o tempo todo eu tenho que dizer sim para as pessoas, mesmo que isso me desagrade, mesmo que isso me faça mal? E aí, como é que a gente vai lidar com isso na prática? Você vai pensar em algum pequeno comportamento. Pensa em algum pequeno comportamento, como por exemplo esperar para responder. Se você entende que você quer dizer não, mas você está com medo e você vai dizer sim, vou pensar, posso te dar essa resposta daqui 5 minutos? Posso te dar essa resposta daqui meia hora? Posso te dar essa resposta amanhã? Nunca diga sim automaticamente. Peça um tempo para pensar. Isso já vai aliviar a sua ansiedade e vai te fortalecer para você dizer sim, para você dizer não com convicção. Você também pode começar a expressar a sua opinião de forma simples, mesmo com medo e mesmo que o outro não concorde, e tá tudo bem. Quantas cores existem no mundo, quantos países, quantos gostos, quantas religiões. Por que as pessoas têm que concordar com o que você pensa, com o que você acha, com o que você acredita? Não tem que. Então sempre comece a expressar de forma simples a sua opinião. As pessoas, elas não têm que concordar, mas elas precisam saber que você pensa diferente. Entende isso? Pare de se justificar o tempo todo. É uma forma de você começar a eliminar esse medo de rejeição e se sentir mais fortalecido. Então pare de ficar se justificando o tempo todo. Pare de ficar pedindo desculpa, mesmo você não tendo errado. E mesmo que você errou, reconheça o seu erro, mude o comportamento, mas não fique pedindo desculpas infinitamente. Não faz sentido isso. Você não está melhorando o medo de rejeição. Pelo contrário, você está fortalecendo esse medo de rejeição. Então, pensa sobre isso. Comportamentos que você precisa fazer para
parar com esse medo de rejeição aí. A primeira coisa é se questionar. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo é real? Ou é o modo que eu aprendi lá na minha infância, no meu passado? Entenda que sentir medo não significa que você fez algo errado, ou que algo de ruim vai acontecer. Entenda isso. Pare de dizer sim quando você quer dizer não. Diga que vai pensar e que depois você vai trazer a resposta. Não diga sim automaticamente, mesmo você querendo dizer não. Expresse a sua opinião de forma simples, mesmo que o outro não concorda. Existem infinitas opiniões. As pessoas não têm que pensar como a gente. As pessoas não têm que gostar como a gente. E tá tudo certo. Pensa sobre isso. Nem Jesus agradou todo mundo. Por que você tem que agradar? Nem todo mundo gosta de brigadeiro. Quantos outros tipos de docinhos tem no mundo aí para as pessoas gostarem? Então, você não tem que agradar todo mundo. Você não tem que ficar dizendo sim quando você quer dizer não. Pensa sobre isso. Lembra que você pode se posicionar e lidar com o medo da rejeição do outro. E eu vou falar no final dessa live qual que é a grande sacada, qual que é a grande chave, qual que é o antídoto para o medo da rejeição. Então fica aí até o final, que eu vou falar qual que é a palavra mágica que faz todo sentido e que a maioria não tem na sua própria vida e faz com que você tenha medo de rejeição. Outra coisa, você precisa também treinar o quanto que você tolera o desconforto, de desagradar o outro, de dizer não, de às vezes entrar no conflito. Quando eu falo entrar em conflito, não é entrar numa briga, né? Não é nada disso, é entrar numa mega briga, nada, mas é se posicionar, é de fato se posicionar. Então, entenda que esse desconforto, às vezes, de dizer não e o outro ficar chateado, ele não é perigoso, faz parte da vida, nem sempre a gente escuta assim. E sim e não fazem parte, a gente não tem que viver uma vida onde tudo é permitido. Quantos nãos você já ouviu na vida e isso não te matou, pelo contrário, te fortaleceu, fez você buscar outras alternativas, fez você buscar outras saídas. Os nãos, eles são tão importantes quanto o sim, por isso eles precisam estar em equilíbrio. Se você é uma pessoa que só escuta sim, ou se você é uma pessoa que só diz sim, tá errado. Você está alimentando o seu medo de rejeição e não te fortalecendo para se livrar dele. Pensa a respeito disso. Percebe o desconforto, essa insegurança, essa dificuldade de dizer não e mesmo assim diga, porque você não quer ir para aquela festa, você não quer ir para aquele evento, você não quer ir para aquele trabalho. Diga não com convicção. Não responda de imediato, logo de cara, no automático, o sim. Respira fundo. Não fuja da situação. Encare a situação. Diga não e pare de engolir sapos. Isso vai te dar liberdade. Eu escuto muito isso aqui dos pacientes no consultório. Como é libertador dizer não. Como é libertador parar de fazer coisas que você não quer só para agradar os outros e você acaba não agradando ninguém. Muitas vezes o outro te critica e muitas vezes você fica aí desagradado, né? Você fica aí com desconforto com você. O desconforto vai passar. Eu te garanto. Outra coisa é você ter a validação interna. O que é a validação interna? É um trabalho que eu gosto muito de fazer na autoestima, lá no consultório. O que é esse trabalho da validação interna? Você não precisa esperar uma validação externa para você se perceber. A gente vai trabalhando a nossa autoestima conforme a gente tem a nossa percepção de quem eu sou, de qual é a minha entrega, no que eu sou boa, no que eu não sou e preciso melhorar. Eu preciso saber quais são os meus valores, quais são as minhas qualidades. Então, quando você tem uma boa validação interna, olha que interessante. Quando você entende que não depende do outro para reconhecer quem você é, o quão bom você é, você vai entender que você não tem mais medo de rejeição. Você não precisa da validação do outro para se sentir bem com você. Você não precisa agradar o outro o tempo todo. Você não precisa dizer sim só para agradar. Então, quando você tem a sua validação interna, quando você se apropria de quem você é, das suas qualidades, a coisa muda de figura. E aí, qual que é a saída para você se livrar do medo da rejeição? A saída é fortalecer
de dentro para fora, é elevar a sua autoestima, é reconhecer quem você é, reconhecer as suas qualidades, reconhecer o seu desenvolvimento, reconhecer as suas lutas, reconhecer as suas conquistas, o seu esforço. Quanto mais você tem essa percepção de quem você é, o medo da rejeição ele vai ser enfraquecido. Você não vai mais ligar para isso. Se o outro gosta de mim ou se ele deixou de gostar. Se o outro vai me agradar ou se ele vai deixar de me agradar. E como é que funciona isso na prática? Como é que funciona? Você sempre precisa se questionar ao final de todos os dias se você foi honesta com você. Se você disse sim quando você queria dizer sim. Se você disse não quando você queria dizer não. Se você conseguiu expressar o que você pensa, mesmo que a grande maioria pense diferente. Olha que interessante. Se você se respeitou, mesmo com medo. Ou aquela palavra que eu falei para vocês lá mais no início da live, que eu ouvi semana passada de muitos pacientes, que eles estão mais intolerantes com desrespeito. Porque quando você entende que aquela situação está te desrespeitando e você põe um limite no outro, você para de dizer sim só para agradar. Você para de aceitar coisas que são intoleráveis na sua vida. E aí é a grande sacada. E aí é que faz a grande diferença. O seu valor não diminui quando alguém não gosta de você, quando alguém te critica. O seu valor não diminui quando alguém fala mal de você. Ou quando alguém diz que só te ama quando você faz o que o outro quer. O seu valor não diminui. E aí você se fortalece, e aí você leva a sua autoestima, e você entende que o grande antídoto, vocês estão preparados agora para entender qual é o grande antídoto, né? O que acaba com esse medo da rejeição é aquilo que a grande maioria não tem. Amor próprio. Quando você tem amor próprio, e amor próprio eu vou falar assim, vou usar um palavreado. Amor próprio é um bagulho tão louco, tô usando palavreado aqui estranho, tá, gente? Tô usando português. Amor próprio é muito louco, porque as pessoas falam que amam o cachorro, as pessoas falam que amam o vizinho, as pessoas amam um ídolo que nem conhece, nem sabe da existência dessa pessoa. As pessoas amam o outro, às vezes loucamente. Mas como eu consigo? Diga pra mim. Como eu consigo amar alguém e saber o que é amor verdadeiro se eu nem me amo? Diz pra mim como isso é possível. E aí, quando você entender que o seu amor próprio, ele é a chave de ouro para você se livrar do medo da rejeição, e quando você se ama, você não vai dar bola pro que o outro pensa. Quando você se ama, você não vai dizer sim só para agradar o outro, porque na verdade você quer dizer não. Quando você se ama de verdade, você vai se desculpar se você errou, mas você não vai ficar ali pedindo desculpas loucamente, demasiadamente. Então, quando você entender que amor próprio também é olhado na psicoterapia, no autoconhecimento, quando você reconhecer cada pedacinho seu, o quão maravilhoso, o quão especial você é, o quão batalhador você é, você vai entender que você vai parar de dar bola para o que o outro pensa a teu respeito. Você vai parar de entender que amor não tem que ser condicionado. Você não tem que ser amado só quando você faz algo para agradar o outro. Então, o grande antídoto do medo e da rejeição é o amor próprio. E a gente consegue falar que ama o cachorro, que ama o gato, que ama o vizinho, que ama lá o cantor, que ama o artista. Mas a gente muitas vezes não consegue se amar. Olha que coisa interessante. Será que você já fez alguma reflexão a respeito disso? Quando você entender que quando você se amar em primeiro lugar, a sua relação com o outro vai ser muito mais respeitosa, porque você não vai mais aceitar desrespeito. Você vai ser intolerante a desrespeito para com você. E aí, pra gente fechar aqui essa live, para sair desse medo de rejeição, você precisa entender que a segurança está em você, em saber quem você é, em saber o que te agrada, o que não te agrada, em se respeitar. Quando você se respeita e faz o outro te respeitar, que são aqueles 3 verbos que eu sempre gosto de falar da autoestima. Gostar de você,
todos os dias, do jeito que você é, com o nariz grande, com o nariz pequeno, com gordurinha a mais, com gordurinha a menos. Independente da cor do seu cabelo, independente se o cabelo fica bagunçado ou não. Então, quando você gosta de você, todos os dias, é claro que vai ter dia que é menos, é mais, não tem que ser exatamente na mesma proporção, mas quando você entender que, quando você gostar de você, como você é, aceitar os seus acertos e defeitos, é um primeiro passo. Estamos elevando a sua autoestima. Quando você acredita no teu potencial, acredita no que você faz, na sua entrega, acredita no seu saber, no teu conhecimento, já também estamos elevando a autoestima. Eu sempre falo que são 3 verbos que a gente precisa conjugar todos os dias. Igual toma café da manhã, igual trabalha, igual tomar banho. Gostar de quem você é, com erros e defeitos e acertos. Acreditar no teu potencial. Então, tudo que você faz, faça com amor, faça uma boa entrega e olha para isso que você faz. E o terceiro é se respeitar e ser respeitado. Então, todas as vezes que você se respeita, por exemplo, dizer sim quando você quer dizer sim, dizer não quando você quiser dizer não, você está se respeitando. Todas as vezes que alguém te trata mal, te faz uma piada, te desrespeita, aí você precisa verbalizar para essa pessoa: eu não gostei da forma com que você agiu comigo. Então, todas as vezes que você gosta de você, todas as vezes que você acredita no seu potencial, todas as vezes que você se respeita e se faz ser respeitado, você está elevando a sua autoestima. E esse medo de rejeição, ele vai por água abaixo. É tudo isso que eu quis falar aqui para vocês sobre o medo de rejeição. Perguntas, curiosidades e afins, agora é a hora. Se você tiver mais dúvida, tanto sobre psicoterapia, manda mensagem no link da bio aqui do Instagram. Ou, se você tiver mais dúvidas sobre autoestima, eu tenho 2 e-books, 3. Autoestima e Sucesso, Ouse Ser Você e Autoestima 5 Estrelas, no link da bio. Vai te ajudar a entender melhor sobre essa questão do medo de rejeição. Dúvidas e perguntas, mandem agora que eu estou aqui para responder vocês. A live fica no ar por 24 horas, então amanhã, por volta de 9h10, ela vai sair aqui do Instagram. Então, se você não pegou do comecinho e você quiser assistir, volte aqui no Instagram, porque a live vai ficar salva. A Ju tá dizendo que chegou atrasada. A Dilmara também. Assistam lá o início da live, porque eu falei bastante sobre o medo de rejeição, né? Como é que nasce na nossa infância, como é que a gente mantém isso na nossa vida adulta. E outro treino: se você entende que você tem dificuldade de dizer não, se você entende que tem dificuldade de dizer não, para não entrar em conflito, para não magoar o outro ou para não ser rejeitado, entenda que você precisa começar a dizer não. Para de dizer sim quando você quer dizer não. Para de fazer coisas só para agradar o outro e se desagradar o tempo todo. Esse é um grande trabalho para você começar a diminuir esse medo da rejeição. E lembra da palavra mágica, que é o antídoto: amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, eu não vou dar bola para o que o outro pensa. Não é que eu tenho que ser um trator agressivo e eu vou sair por aí pisando, magoando as pessoas. Não. Não é isso. Eu não vou invalidar o outro, mas eu vou me respeitar em primeiro lugar. Entendem isso? Perguntas, dúvidas? Sim, sim, sim. Mandem aí as perguntas. Nunca responda, né? Se a sua vontade é dizer não e você acaba querendo dizer sim, nunca responda de prontidão. Essa é uma super dica, né? Eu vou pensar, me dá 5 minutos, posso te responder amanhã. De fato, responda com não, né? Dá esse tempo para você, não haja ali no impulso e responda. Sem perguntas, vou desejar boa noite. Vou agradecer a participação de todos. Lembrando que a live fica no ar por 24 horas e depois ela vai sair aqui no Instagram. Se você quiser entender mais sobre psicoterapia, tem o meu contato no link da bio. Tenho 3 livros sobre autoestima.
tem um saindo no forno, esse é segredo. Tem mais um livro aí de autoestima sendo, como que eu posso dizer? Tá no forninho sendo escrito, estou escrevendo mais um livro de autoestima, então temos lá Ouse Ser Você, Autoestima e Sucesso e Autoestima 5 estrelas. Nem gosto de falar de autoestima, né? Nem gosto de falar de autoestima. Então, se você não conhece meu trabalho, se você ainda não leu os meus livros, clica no link da bio. Beijocas, boa noite e gratidão!